Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, é o projeto Relatório Radiológico Audiovisual, Dr. Luiz Pettineto, que vai dar essa aula. É um projeto que ele está encabeçando, ele é médico radiologista músculo-esquelético da Unifesp, HCO e Teleimagem. Também ele já demonstra ser o cara do audiovisual da rádio. Fora esse projeto, ele tem vários outros projetos legais envolvendo audiovisual. Bem-vindo aí. Ok, obrigado Igor, agradecer pelo convite, também Marcelo Félix e o Thiago Júlio. Então vamos falar um pouquinho dessa proposta do relatório no formato audiovisual. Nós somos muito audiovisuais, né? Todos os radiologistas têm essa característica. Eu sempre fui muito fã da captura de tela. A captura de tela é um recurso fantástico, ela permite você explicar alguma coisa em detalhes, alguma coisa complexa em detalhes para quem está à distância. Rapidamente você junta fotos, mapa, o trajeto. Eu também sempre utilizei muito para discutir casos com os residentes. Então, eles me mandavam os casos e eu fazia uma discussão detalhada, né, de toda a aula dele e mandava, e ele depois com calma ia vendo ponto a ponto. Então isso sempre foi muito útil. Então a gente, a partir de 2015, 2016, a gente começou a usar essa equipe que trabalha comigo, a gente começou a perceber o quanto era útil a importância desse recurso de captura de tela para passar resultados de radiológicos. Tivemos excelentes feedbacks, uma facilidade na comunicação e levamos esse projeto para o Abdala. E ele, com a mente muito aberta para a inovação e muito visionário, me deu tempo para que eu pudesse me dedicar a isso. Quando a gente começou a fazer isso, a gente sentiu uma euforia de que talvez a gente tivesse até reinventado a roda ou descoberto o fogo, porque a gente tinha algo nobre nas mãos. Porém, um dia o Ivan, que é meu braço direito nesse projeto, ele está aqui com a gente, ele falou: Neto, olha isso aqui, veja esse artigo aqui. Era um artigo exatamente fazendo o que a gente estava fazendo, publicado em 2016. E aí, a primeiro momento, a gente fiquei um pouco frustrado, porque foi, poxa vida, né? A gente queria publicar isso aí, mas na verdade, isso foi importante, confirmava o que a gente imaginava. E o que ele fazia? Capturava a alteração no vídeo, né? Um software levava para a nuvem e recebia um link que ele entregava. Esse link acabava em 24 horas, 48 horas ele sumia e os participantes respondiam no sentido: em relação à qualidade da imagem, a gente sabe que é excelente, então não surpreende nada esse resultado. O que é muito útil também não surpreende nada, todos consideravam usar novamente, né? E aqui, apesar de parecer pequena essa taxa aqui, em alguns casos ele mudava a forma de conduzir o caso, né? Agora, aí também foi aplicado para residentes que acharam excelente a qualidade, o valor educacional fantástico, excelente. E aqui a parte mais engraçada aqui, em relação à comparação com a interpessoal, aquele resultado que o médico vem até a sala conversar com o radiologista, alguns acharam ainda melhor. E também consideravam compartilhar com os pacientes aquele resultado. Eu entrei em contato com o Jason, a gente conversou um pouco via e-mail, e uma das frases que ele me falou que me chamou a atenção, que havia uma restrição de recursos e tempo, né? Porque quem que ia deixar de fazer o relatório para ficar fazendo esse vídeo? Interessante a colocação dele. Eu achei, na referência, nós encontramos aqui uma patente desse produto, que foi escrita por Greg Rose, que é esse colega aqui. Então ele, em 2009, veja bem, ele é o pioneiro nesse assunto. Ele descreveu a patente em 2009, né? Então o radiologista mostrava com a ponta do mouse, criou um fluxo, era guardado num database seguro, né? E aqui o mais curioso, esse vídeo que eu encontrei dele em 2008, apresentando o produto dele, demonstra exatamente como ele faz. Ele abre um box e ele fazia curtas de 5 a 10 segundos, mostrando a alteração mais crítica. Essa é a proposta dele. Fazia pequenos vídeos e aí colocava junto com o restante das imagens. Então, em 2008 ele apresentou esse produto. Eu entrei em contato com ele, é um cara muito gentil, super acessível. Ele disse que ele escreveu a patente em 2008, depois ele vendeu essa patente junto com a empresa de teleradiologia dele, que chamava Raise, vendeu para a Envision Health, uma empresa grande. E, no entanto, esse leverage significa alavancar. Ele, até onde ele sabe, eles não alavancaram. E, de fato, procurando no site, eu não vejo nenhuma referência a esse tipo de metodologia. Ele diz que é um produto que ele gostaria de ver na mão de todo radiologista. Outra coisa que já me falaram também, que é uma coisa que me incomoda um pouco, é dizer que isso é um produto premium. Ele falou assim, demanda tempo do radiologista. Casos negativos, realmente não há necessidade de fazer, a gente concorda com isso. Alguns médicos pedem uma avaliação retrospectiva, que seria uma consultoria, né? E os pacientes adoram, ele falou.
Imagina, ele imaginava adicionar um video report como esse junto com o CD do paciente e achava que a forma de cobrança que era mais complicada. E que de fato é mesmo, né? Então, só para finalizar, ele fazia um monte para os clínicos, né? E eles adoravam, ele falava, eles realmente adoravam, né? A minha pergunta é a seguinte: é tão bom, é excelente tudo, então por que não fazê-lo? Se há uma forma melhor, por que a gente não faz? Sobretudo à luz da transformação dos dias atuais, vamos pensar juntos aqui. Nós tínhamos videolocadoras, cinemas, Netflix acabou com todas elas, dizimou as videolocadoras. Aparelhos caríssimos de GPS que o Waze gratuitamente te leva onde você quiser. YouTube disputando audiência com grandes redes de TV. Hotéis com baixa procura devido ao Airbnb. Página amarela, Google exterminou. Uber. WhatsApp acabou com a telefonia. E Wikipedia, enormes enciclopédias foram substituídas. A gente está vivendo essa transformação. Máquina fotográfica, hoje um celular faz foto melhor do que máquina profissional. Por exemplo, mídias, né, que foram diminuindo, agora estão na nuvem. Jornal, transmissoras, todas são substituídas por mídias sociais. E assim vai. E a lista vai. Carros elétricos vão acabar com as automotivas. E-mail, acabou com... E assim vai, Nubank, com os bancos tradicionais. Agora, por que não, com toda essa transformação, por que não o relatório audiovisual não poderia substituir o laudo escrito, né? Isso pensando na gente. E a meninada que tá vindo aí? A revolução digital dos anos 90 que formou uma nova geração, que são os millennials. Eles têm uma forma particular, eles estão o tempo todo ligados no celular, uma característica inerente dos millennials. Comportamentos próprios, formas particulares de interação e comunicação, sobretudo com dispositivos eletrônicos. Então essa é uma cena que a gente vai vendo a cada dia com mais comum. Tanto a geração que os filósofos chamam de Y, que é entre 1980 para 2000, ou quanto os mais de 2000 para cá. Essa meninada tem a informação na mão, a qualquer hora. A gente que foi formado lendo livro, buscando, anotando, eles têm tudo que eles querem e estão disponíveis na mão dele. E os nossos residentes vão seguir esse perfil. Então hoje em dia, desde as crianças mais novas até os idosos, todo mundo está muito familiarizado com o audiovisual, seja no Facebook, seja no YouTube, todos eles estão habituados com essa nova forma de entrega. Isso aqui é só mais um sinal da transformação. Eu tive a oportunidade esse ano em outubro de visitar o Vale do Silício, e aí esse summit da UCSF, que é a Faculdade de São Francisco, Universidade, foi apresentado essa empresa essa era uma startup, já é uma empresa agora, que chama Sitka. Aqui não é o radiologista, mas é o médico cirurgião que a cada ressonância ele explica para o paciente o que ele tem. O slogan dessa empresa é por trás de toda ressonância existe uma história. E de fato, uma coisa que me chamou muita atenção, que ele falou, o paciente quando vem em consulta, ele geralmente tem pouco tempo, ele está numa ansiedade muito grande, ele não entende a primeira vez que o médico explica para ele com a imagem, e o laudo radiológico audiovisual oferece a mesma coisa. O paciente pode ouvir quantas vezes ele quiser, pode voltar, ele pode entender o que ele tem, ele pode compartilhar com a família dele, ele pode explicar, entendeu? Então isso aí é uma vantagem muito grande. Aqui, no caso, eles levaram o paciente, esse é o cirurgião, o paciente emocionado, está disponível no YouTube. Se vocês procurarem Sitka, vocês vão encontrar lá. Só que a gente esbarra numa questão muito delicada, que é o que mais nos preocupa no hospital, que seria a segurança de dados e a regulamentação dessa entrega. Então, a gente, por exemplo, o CFM, ele já tem alguns pareceres em relação a mídias sociais. Digamos, por exemplo, o WhatsApp, que é a mais disseminada, mais popular. Ele colocou algumas regras para a gente usar. Então, eu fui ver um pouquinho nessa declaração que eles fizeram e de fato, eles são, além de ressaltar, né, que caráter privativo, discussão entre médicos em grupos fechados, que é permitido, eles liberam isso, nunca identificar o paciente. Isso é uma preocupação que a gente sempre teve desde o princípio, é nunca identificar o paciente, a gente nunca colocava, mas é algo que nos incomoda, porque você precisa ser identificado. Essas regras têm que ser criadas, a gente quer entregar da melhor forma possível, e eu acho que a gente tem que sentar em mesa e fomentar esse assunto e discutir, para saber como é que deve ser entregue, de que forma segura. E outra, com o médico que laudou com certificado digital, apesar de ressaltar questões críticas, eles salientam que é uma forma extraordinária, eles são muito abertos, eles não são contra, eles são abertos, só tem que manter regras, né?
pro nosso laudo não tem nada disso ainda, não existe. Toda inovação como essa não tem regras, né? Precisa ser discutido isso. Nossa equipe, o Ivan, Ian, que está aqui com a gente decidiu validar esse produto aqui em casos críticos do socorro. Então a gente startou esse recentemente, não tem nenhuma semana, a gente já tem 19 casos. A gente criou um grupo que, entre nós e os médicos do pronto-socorro, toda a equipe radiológica, por si já trouxe uma união muito grande para toda a equipe. E a gente manda o link, que está na nossa nuvem, e a gente manda também o questionário, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Então a gente aqui, ó, os médicos respondentes, né? Aqui é o número de casos. Olha só, veja só, se respondeu a suspeita clínica, 100% dos casos respondeu. Em relação à complexidade, metade. O laudo visual tornou mais compreensível, isso é uma coisa que nos deixou bastante satisfeito. Em 68% eles acharam que ficou mais compreensível do que o laudo. E em 25% concordaram parcialmente, mas também gostaram. Se você queria receber novamente, sim, a avaliação em relação ao laudo tradicional foi muito superior, e se encaminharia para um paciente ou para familiar, foi aí que nos surpreendeu um pouquinho que não. Eles deixam estar meio a meio ainda. Esses são só resultados preliminares, não dá para a gente inferir nada ainda. Mas existe esse receio em compartilhar com o paciente. Da mesma forma, a gente começou a fazer esse mesmo trabalho na Escola Paulista, para a gente fazer a validação tanto no ambiente privado quanto no ambiente público, que é onde a gente acredita que pode melhorar muito a experiência do paciente. A gente precisa ouvir o que pensa toda a comunidade médica, né? Considerando como um recurso oficial, com certificado digital, poderia substituir o laudo tradicional? Grande virada seria essa, no meu ponto de vista. O outro ponto importante é que demanda tempo do radiologista. Quem que vai custear esse serviço? Vai ser o SUS, vai ser o paciente? Como a gente vai, quem que todo mundo acha que deve custear? Deveria constar no hall da AMB ou da Agência Nacional? Ou seja, esse serviço poderia ser pago, né? Por essas, se ele fosse constar, se ele poderia ser pago. Então isso alavancaria, sem dúvida, o laudo audiovisual. Pergunta um pouquinho o que acha do recurso, a nota que dá, se encaminharia, que é o NPS, se encaminharia para algum colega, né? E a gente abre para sugestões. Assim como no HCOR, nós vamos fazer uma pesquisa com a equipe de tumores lá, do Dr. Reinaldo, que a gente tem bastante proximidade. E tanto a Andréia aqui quanto o Hernandes, que é da TI, conseguiram um botão extra no PACS, onde aceita vídeo. Isso aqui não é entregue para o paciente, é só na enfermaria, na UTI, no centro cirúrgico, onde que tem acesso à rede, vai ser possível ver o laudo, quer dizer, a princípio vai ser no trabalho que a gente vai fazer, mas a gente quer replicar isso. O Dr. Henrique Carretti também está muito empolgado, e o Dr. Arthur Fernandes, a gente quer fazer essa entrega com áudio do laudo relatório no sistema do hospital. É a opinião de alguns formadores, né? O Dr. Reinaldo, que dispensa apresentações da equipe dos tumores, né? Ele é excelente o laudo, dinâmico, verbal, com certeza melhora o aprendizado de cada médico que recebe e vai se renovando a cada paciente. Dr. Carretti, estamos muito empolgados com esse projeto, pode revolucionar a forma como nos comunicamos com os médicos assistentes do Hospital São Paulo, com grande potencial para melhor atender nossos pacientes. Então imagina se o paciente humilde recebesse, toda pessoa tem um celular, se ele recebesse o laudo, o resultado dele e pudesse já voltar em retorno. Então isso é uma coisa que nos motiva muito. Dr. Arthur, acredito que esse projeto é de extrema valia. Melhor integração com o médico solicitante é muito importante para o nosso principal objetivo, que é contribuir na conduta médica dos nossos pacientes, e é uma forma de comunicação que traz objetividade aos nossos relatórios. Responde diretamente ao questionário clínico. O Dr. Abdala, que é o nosso líder lá, ele deu uma declaração que de 1 minuto eu gostaria de passar aqui. Boa noite, é uma pena não estar aí com vocês para poder ver essa apresentação do Luiz Pet Neto. O Luiz, ele, alguns anos atrás, me propôs a possibilidade de mudar um pouco a forma dos nossos laudos, né? Eu acho que uns 2 ou 3 anos atrás, acho que até mais do que isso, ao invés de a gente fazer simples vídeos e mandar isso por mídias sociais ou por internet, fazer algo mais profissional, não tão arcaico. Como é arcaico hoje os nossos laudos, que são feitos no papel, ou eventualmente na internet, sem nenhuma ilustração, sem nenhuma iconografia adequada. De alguns anos para cá, surgiu a possibilidade de fazer imagens-chave, surgiu a possibilidade de fazer hiperlinks para tentar melhorar. Mas a forma audiovisual, nesse contexto que ele está apresentando para vocês, muda completamente, no meu ponto de vista, a tradução, a comunicação entre o radiologista e o médico solicitante.
É uma forma de ensino, de aprendizado de ambas as partes, é uma forma rápida de se atuar, levando um desfecho clínico mais precoce possível. É uma forma de fidelização tanto do cliente quanto do paciente, porque por muitas vezes essas gravações acabam chegando na mão do cliente. É uma forma de arquivo, uma forma de comparação no futuro de métodos de imagem. São vídeos curtos, mais elucidativos, de rápida aprendizado, e que acabam gerando um dado positivo importante no meu ponto de vista. É uma forma do radiologista se reinventar. Obviamente que isso tem um custo, a gente fica E nós somos muito gratos. É uma questão assim, quem que vai bancar isso? Ele apostou na gente, apostou no projeto, a gente tem toda a liberdade e ele estimulou toda a equipe do Hospital HCor a fazer isso. Então, e a gente está achando muito interessante essa experiência. Os médicos, eles acabam encaminhando ou mostram para o paciente o exame. E o paciente fica muito contente em entender a patologia que ele tem. Mas a nossa proposta aqui é entregar o laudo pronto, definitivo, para que não precise do laudo, que substitua o laudo em texto. Então, vou mostrar para vocês algum caso aqui do Ivan, por exemplo. Nossa proposta também, para ser discutido, mas que a gente colocar a imagem do radiologista, veja que bonito. Ele demonstra, faz uma correlação com o estudo radiográfico. A gente tem no Pax essa possibilidade. Existe uma curva de aprendizado para fazer. Veja bem, mostrando em detalhes só o que interessa, as estruturas acometidas, alteração inflamatória ao redor do tumor. Então, o restante, coisas que não têm relevância, não são nem ditas. A gente se mantém sempre em 2 minutos, né? Não mais do que 2 minutos. Nos casos mais complexos pode passar um pouquinho. Então, esse aqui é um caso de tumor, certo? Outro bem crítico. Dr. Yamada, todo mundo conhece, um expert em lesões esportivas, né? Ele também tem a mesma impressão que a gente, por exemplo, lesões, difícil de descrever lesões musculares, e com o laudo, ele demonstra exatamente onde está o edema, onde está a retração, onde está a rotura. Eu vou mostrar aqui para vocês, mostrando uma endometriose profunda, apontando com o mouse, percebam. Infiltra as raízes do tronco, demonstrando a relação. Algo que no texto, no laudo em texto, seria dificílimo. Você tem que olhar no texto, voltar para a imagem, ir para o texto, voltar para a imagem. Aqui o radiologista está demonstrando o que está acontecendo e apontando. O restante que não tem valor não precisa ser dito. Na coluna, nos exames de coluna, é extremamente valioso. Vou mostrar para vocês, demonstrando exatamente a protrusão comprimida. E também na região do forame, tá vendo aqui, ela toca a raiz emergente. Dá para quem está assistindo, sabe a gravidade, a intensidade da alteração. Esse caso brilhante também, Dr. Hilton, que é da nossa equipe. Eu vejo só, uma ressonância de próstata. Para o cirurgião ter ideia, olhar o nódulo dessa forma e ter ideia do que ele está vendo, sem precisar ficar indo para a imagem, procurar hiperlink. E aqui um laudo brilhante, com todas as medições. Aqui uma lesão, uma metástase hipervascularizada. Perceba como é fácil ele descrever. Arteriovenoso, com múltiplas áreas distantes, determinando o enchimento precoce das veias, aqui principalmente da cefálica e da basílica, com menos grau da braquial. Puxante, o drenagem, para o cirurgião saber o que está acontecendo. Na mama, a expressão do laudo na mama é algo fantástico. Nota-se nessas imagens em crânio caudal uma área de distorção arquitetural no terço posterior, na junção dos quadrantes superiores a mamografia, da ultrassonografia, nódulo irregular especulado, a topografia da distorção arquitetural no quadrante especulado, observou o lado de nódulo especulado, observou-se 2 outros nódulos. Aprende todo mundo. Ganha o radiologista, ganha o médico cirurgião e ganha o paciente. Esse aqui é um outro caso em que a gente frequentemente, nossa equipe faz isso. Mostra um pouco da ressonância, mostra um pouco da relação com a tomografia. Aqui, por último, um laudo do Dr. Abdala. Uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior junto à origem, estiramento do ligamento colateral medial, não chega a ter uma ruptura. O edema ósseo contusional clássico na borda póstero-lateral do platô tibial e no terço médio do côndilo femoral. Em termos de menisco, a gente observa que existe uma contusão intrasubstancial, na realidade junto à periferia do corno posterior do menisco medial, não chega a ter uma ruptura. Esses são alguns exemplos, certo? Então imaginem o paciente recebendo e voltando para casa no metrô, entendendo
vendo, ouvindo, entendendo o que ele tem. Porque existe uma tendência, né, quer dizer, parece óbvio, mas de colocar o paciente no centro de tudo. Então, o que mais que isso? Você entrega para ele o que ele tem. Esse caso especificamente aqui, eu tenho usado, como eu faço muita intervenção, para discutir conduta, discutir para ensinar os residentes onde entrar, por onde abordar. Então, é um recurso que é extremamente útil. Também pode ser usado para discussão clínica, né? Discutir entre os médicos, discutir o que pode estar acontecendo, ou mesmo antes de entrar vai passar visita, vai para o intraoperatório, revisa o caso, como nessa de CIT, por exemplo. Parte do osso, assim, que está com esse realce maior, explicando. Certo? Imaginem no intraoperatório acompanhar, talvez com um pedal ou com alguém, todo centro cirúrgico tem um monitor grande, explicando em detalhes o que está acontecendo, onde está, que lado que é, conferir tudo no intraoperatório. Então, as possibilidades são enormes. Agora, para finalizar o nosso tempo aqui, quero ressaltar algumas vantagens. O laudo, o relatório, ele melhora muito a jornada do paciente. Outra coisa, coloca o radiologista no centro, volta o radiologista que estava escondido, laudando lá na sala, ele volta ele para o centro da discussão. Ele, como sempre que foi o médico dos outros médicos, ele tem que se posicionar, ele vai estar a voz dele falando, a descrição, apontando. Então é algo que dá muito valor ao radiologista. Como estratégia de ensino, a gente tem um acervo imenso já lá, tudo organizado, direitinho, cada médico, por patologias, um acervo grande já, que tudo não identificado como tem que ser. E a questão ecológica, desde que digitalizou, não é tão importante, né? Mas mesmo assim, não tem papel que aceita vídeo, né? Então nunca vai ter papel, é uma questão importante. E para finalizar aqui as vantagens, que é algo que assim, fica muito evidente para mim, eu posso estar enganado, o computador pode dar excelentes laudos, mas na hora de explicar para o paciente ou de explicar para o médico, eu acredito que o relatório audiovisual é superior. Uma brincadeira que a gente faz é que é como se fosse o VAR, né? Porque é só o que interessa, é um close, é só o restante não. E é o que te dá precisamente o que aconteceu, o que está acontecendo naquele exame. Em relação às considerações finais, né, meu tempo já acabou, eu acredito que a grande virada, aqui que hoje em dia o laudo é um commodity, ninguém nem quer nem conversar, todo mundo ganha por produção, aquela baixação de pilha desenfreada, casos normais não precisam de audiovisual, então vai imprimir o laudo texto, e é o suficiente. O radiologista vai decidir, eu não acho que cabe, ou o médico vai solicitar, quando fazer nos casos mais complexos, o laudo em vídeo. Quando o laudo em vídeo for suficiente para o convênio liberar questões judiciais, tudo, assim ele vai realmente alavancar. Por isso a gente tem que conversar, eu acredito que tem que ter mesa redonda, tem que ver quem as sociedades que regulamentam, e vamos conversar, vamos fomentar esse assunto, e vamos fazer essa transformação. Não outras 2, 3 considerações, durante a descrição a gente nunca ultrapassa a linha de conduta terapêutica, esse é um erro. Tem muita coisa para ser discutida, barulho, som, a forma de descrever, um script, um roteiro, mas nunca comenta sobre condutas. Isso causa um transtorno muito grande, pode causar uma indisposição para o médico que recebe, e tem essa curva que eu comentei para finalizar, né, que o radiologista, ele, assim como quando a gente começa a usar o speech mic, dá uma certa vergonha, tudo, não é fácil fazer, precisa de treinamento. Eu esqueci de comentar, mas na Escola Paulista, o Dr. Carrete, o Dr. Arthur, nosso intuito é treinar o radiologista, porque ele precisa sair da formação dele sabendo fazer. Igor, é só isso mesmo? Aqui é só um exemplo, não? Mostrando uma série de exemplos. A agressividade lateral dos arcos costais. Aqui do terceiro arco costal, a gente pode observar aqui. Aqui é o mesmo caso do Leandro. Imagem do raio-x mostrando a Rio Sachs. A borda óssea da glenoide normal. Não São alguns casos, né? Mas em suma é isso. É muito legal a apresentação e parabéns, foi muito bacana mesmo. Mais uma vez você mostrou que você é o cara do audiovisual pela apresentação. Para quem está em casa, até uma curiosidade, tem toda uma estrutura aqui audiovisual que ele montou para funcionar tudo certinho aí, que nem ficou muito bonita a apresentação. Queria perguntar para quem está aqui, quem está em casa, se alguém... o Eduardo deu os parabéns, fantástica aula, muito interessante. E ele perguntou sobre a questão da segurança dos dados, se você se preocupa com vazamento ou compartilhamentos inadequados do exame, como lidam com esse risco? Como eles eram totalmente anonimizados, não tinha nenhuma forma de identificar quem é o paciente
paciente, isso nos tranquilizou. Isso foi uma questão que desde o princípio, o Abdala mesmo falou, pessoal, vamos não de forma nenhuma, não deixa passar nenhum indício, não comenta nome de ninguém, pra gente não correr esse risco. Eu lembro que você colocou no slide justamente o artigo do JDI, que é o Journal of Digital Imaging. Isso. Inclusive é o principal jornal de informática em radiologia, sempre quando tem conteúdo tecnológico, assim, que é justamente da SIM, para quem não conhece, que é a Sociedade Americana de Informática e Imagem Médica. Outra coisa que eu acho interessante, que eu acho que isso é uma discussão ainda para posterior, é que assim como o laudo e as imagens são do paciente, uma hora vai chegar o momento que, nesse momento a gente está fazendo essa discussão e mandando esses vídeos para os médicos, para discussão clínica, para ele entender o laudo e a imagem. Isso ainda não foi totalmente para os pacientes, que é o destino final, na verdade. A partir do momento que entrar o paciente, o que ele vai fazer com essa imagem, quem ele vai compartilhar, se ele vai mandar para o grupo da família, de todos os amigos da faculdade, ou o que for. Ou pôr no YouTube. Pôr no YouTube, é dele. Eu acho que assim, essa história de segurança de dados é interessante. A gente tem que proteger o dado do paciente, mas não é que se você disponibiliza isso para o paciente, é dele. E aí? Assim. E assim, está anonimizado, a gente, inclusive, nem falar o nome do paciente no áudio do vídeo, a gente fala. Esse paciente tem isso. Então, isso é uma forma de tentar proteger, mas eu acho que isso ainda vai evoluir. Mas, assim, hoje em dia, no meio atual, o que é dado, né? Dado é tudo, né? Tá tudo na nuvem, tá tudo sendo compartilhado, tudo sendo vídeo, imagem, foto. Eu acho que isso ainda é difícil, essa discussão, pelo menos para mim, né? Mas eu professor da informática. E esse vídeo é como se fosse qualquer série do exame, a imagem do exame. Se você for compartilhar, compartilha de qualquer forma, né? Não tem como... Coloca ali, é nossa proposta, né? Então, falando o nome, com o nome escrito sobre a imagem, né? Acho que assim, tá muito seguro, né? Realmente, o compartilhamento dali, seguir, rastrear para onde foi, de onde veio, isso aí é o que o Ian falou, todo dado tem, mas o laudo com o label sobre a imagem e o médico, acho que deve ter um roteiro, a gente tem que fazer um roteiro, ele tem que se apresentar, sou o médico, doutor Ivan, doutor Luiz, esse é o paciente tal, dia tal, criar esse script, né? A gente precisa de sentar e discutir isso. E aí entrega num portal como a senha dele, ele faz o que ele quiser, né? Ele entrega a senha para o médico. Tem que ter uma cadência, tem que passar devagar, uma coisa que a gente acaba na euforia, passando rápido. Então o cara que está do outro lado, você tem que pensar nele, né? Coisa que a gente está testando também é se tem alguma variação, né, variabilidade interobservador, né? A gente está vendo o vídeo de outra pessoa e vendo se concorda com o exame, com o resultado, né? Olha, nossa, eu fiz um resumo aqui, dá uma olhada. Ah, não, concorda, esse caso é isso mesmo, esse não é. Mas eu acho que isso também, né, vai de encontrar outras tendências. A gente acabou de voltar da RSNA, sabe que mais do que nunca a inteligência artificial tá em voga, tá bombando aí. Eu acho que tá aparecendo cada vez mais centros, né, de AI aqui no Brasil e no mundo também. Eu acho que eventualmente vai evoluir, como a gente está conversando, Igor, para, vamos supor, raio-x normais, a gente consegue filtrar da pilha, vamos criar alguma coisa que agregue valor à nossa profissão. E assim, eu acho assim, tem pessoas que vão cuidar da parte de inteligência artificial, que vão buscar, né, novos algoritmos, novas tecnologias nessa área, e tem a parte mais humanizada também da radiologia, que é como o Neto está tentando, que é aproximar cada vez mais do paciente, uma coisa que ele já fazia e que agora ele conseguiu transformar num produto aí. E eu acho que vai caminhar junto, a parte dos casos, talvez, vamos supor, normais, ou de rastreamento, a inteligência artificial, igual você falou, Igor, pode ajudar muito ou dar conta, e aí as outras partes a gente entra, e como isso demora um pouco de tempo para fazer esses vídeos, não muito, né, que agora a gente consegue fazer rápido, mas demora um tempinho, e tem essa parte da curva de aprendizado e do radiologista se expor, igual você falou. Eu acho que esse talvez seja um papel que o radiologista pode tomar no futuro. O Ivan lembrou uma coisa muito interessante. A inteligência artificial, uma das primeiras coisas que ela vai fazer é separar o que está normal e o que não está normal. Então a gente vai primeiro passar por ela e aí vai sobrar para nós esse vídeo para fazer. Uma parte complexa que tem que ser explicada, apontada, detalhada, que ela, no meu ponto de vista, sem ressentimentos, né? Um robô passando uma dessa para você. Eu acho que sim. O mais interessante
estava falando de curva de aprendizado, eu acho que assim, desde que eu comecei a trabalhar no ARS, Fleury, tinha dúvida de ortopedista, o cara ia discutir, você ia lá mostrar, aqui tem isso, eu discutia. Na verdade, assim, o vídeo, a tradução, é o resumo, você dá a sua opinião do exame de imagem. E assim, quando você faz o vídeo, é num caso complexo ou interessante, tem um detalhe a mais que você consegue dar o plus. Tipo, puta, esse é um caso que tem uma lesão, tem uma fratura patológica, tá aqui, tem outras lesões aqui, provavelmente a metástase, o mieloma. Você vai dar aquele plus a mais, cara, agrega muito valor ao laudo. E isso é o que vai diferenciar a gente, né, que tem uma formação boa e tem uma experiência, da galera que não tem experiência, ou do computador. A gente tem que, esse passo a mais é o que vai diferenciar. Então isso eu acho muito interessante nesse aspecto. E as pessoas já fazem isso, o colega acho que é do Rio, né, colocou, que já faz, né, as discussões pelo Zap Report e tudo. É exatamente isso. A gente faz isso há muito tempo. A diferença é que esse esquema que o Neto apresentou é um software de que você adquire o vídeo do laudo, tira o nome do paciente, né, você pelo PACS, e faz o vídeo apontando. Você consegue fazer mais coisa, mostrar mais de um exame ao mesmo tempo, comparar com o exame anterior. É uma estrutura melhor e não é um celular sempre segurado e você falando de forma tosca, mexendo. É uma coisa bem mais estruturada e muito melhor. Eu comparo o celular mexendo com aquele vídeo pirata gravado dentro do cinema, com áudio péssimo e o meio chacoalhando, tudo. Então, assim, apesar de parecer que parece que é algo tão simples, né? Não, é a gravação da tela, né? Mas é como é um mouse, por exemplo. Antes de ter o mouse, ninguém imaginava o que era. Agora parece tão óbvio, depois que ele é mostrado, né, e posto em prática, né? Zap Report foi boa do colega aqui, né? Mas, assim, vários colegas vieram falar para mim, eu já fazia isso no Zap. Ótimo. Assim, as pessoas já faziam, eu já fazia, você já fazia. Todo mundo que trabalha em clínica particular, ou com ortopedista, ou com cirurgião, com neuro, já fazia isso de alguma forma, ou vídeo repórter, ou o cara, e a outra internet, o cara mandava foto de um monte de foto de filme, isso há muito tempo, já época de filme, você tirava foto de filme e mandava pro cara via e-mail para ver a opinião dele, entendeu? O diferencial do vídeo é você fazer esse vídeo em tempo real e dando sua opinião, mostrando a imagem pro ortopedista. Isso dá um plus, eleva o nível do laudo, muito além do... Puxa artigo para frente Isso é fantástico. Passa um artigo ali. Ou então, frequentemente, eu puxo a história clínica e aponto onde o médico... se o paciente apontando dor aqui e a alteração é aqui. Quando você vai ligar para o médico para passar o resultado, ele não pode atender. Você fica tentando. É um saco passar resultado. A secretária atende, vai tentar falar com ele. Você já perdeu uns 3 laudos nessa história. Então, a gente se antecipa. E outra, é muito comum também, hoje uma residente estava comentando comigo, a Lívia, ela falou assim, o meu chefe não fica ligando o tempo todo, gente querendo discutir caso com ele. Quando você entrega esse laudo, ninguém liga. Ele não quer, quando ele puder, ele vê, quando ele vai atender o paciente, ele vê, entendeu? Tem esse aspecto que é muito interessante. Tem uma tendência muito grande de laudos, qualquer tipo de informação para paciente ser da maneira mais gráfica, legível, isso. Até mesmo uma propaganda. Isso é realmente uma das formas de aumentar esse acesso para o paciente. E essa do Ronaldo, que foi excelente, que ele deu os parabéns, iniciativa brilhante. Acredito que muitos já façam seus Zap Reports. Foi momento perfeito, CDs Webpack simplesmente não tem funcionado, mas realmente se é algo que a gente já utiliza de maneira amadora, isso é mais um sinal de que é algo que existe interesse real dos radiologistas para isso. E 2 coisas que eu queria comentar também. Uma, a velocidade de entrega. Não tem digitação, não precisa corrigir, né? O dia que realmente passar, não precisar fazer o laudo escrito, você não precisa de correção. Ele sai pronto, certo? Você acabou de laudar, ele está pronto. A entrega é imediata. Eu tenho mais prazer em fazer o laudo gravado do que o texto. Isso para mim me dá satisfação. Eu sei que eu estou fazendo a diferença. A gente sabe disso, não é, Ian? O Eduardo Reis colocou, eu concordo totalmente com ele. Eu também acho que deveria pagar mais. Eu também acho que vai ser super difícil acontecer. Eu acho que a gente tem que tentar que isso seja cobrado e seja diferenciado. Se a gente conseguir levar isso para frente, é exatamente validar e mostrar que isso tem valor e faz diferença na conduta do colega e na percepção
do médico que recebe o exame, ele recebe e percebe melhor e consegue tomar uma conduta melhor com esse laudo audiovisual. A partir do momento que você consegue mostrar isso num trabalho e você passa, e eventualmente você consegue passar isso como um diferencial e cobrar mais por isso. Agora, isso é uma coisa que para implementar e evoluir não é fácil. Ótima apresentação. Saiu um artigo esse mês sobre ultrassom de carótida mais gráfico e que nos casos que o paciente conseguia entender o laudo, tinha uma maior motivação e aderiram melhor ao tratamento, consequentemente apresentava uma evolução melhor, mostrando que talvez isso seja o futuro. A informação chegar ao paciente. Muito boa. Informação bem interessante esse estudo. Infelizmente, pelo tempo, a gente já passou um pouquinho, a gente vai ter que encerrar, mas foi excelente a apresentação, a discussão aí. Parabéns a todo mundo, a você, a equipe inteira aí que está fazendo. Acho muito legal esse tipo de iniciativa, acho que é importante continuar discutindo, fazer esse tipo de provocação, é mais uma maneira de digitalizar a radiologia, né? Então, desejo sucesso aí na pesquisa e quando tiver o link a gente manda para o pessoal. Obrigado. Obrigado aí, galera.